Olá, galera! Eu sou a professora Mariana Maranhão. Vocês estão aqui no meu canal do YouTube, Mariana Maranhão, e eu gostaria de me apresentar e aproveitar e falar algumas coisas que muitas pessoas têm me perguntado e as pessoas ficam em dúvida. Se faz uma especialização, se faz um mestrado, se faz um doutorado. Então eu vou explicar brevemente como que funciona essa ideia pós-graduação. Então eu vou me apresentar e vocês vão entender um pouquinho mais como que são essas situações. Então vamos lá, eu sou a professora Mariana Maranhão, eu sou formada, me graduei em Relações Internacionais pela então Universidade Católica de Goiás, que hoje é a PUC Goiás. Me graduei em Direito pela Universidade Federal de Goiás. Então eu fiz duas graduações. Fiz elas concomitantes, porque uma era vespertino, outra era noturno, então consequentemente eu consegui, na minha época de graduação, de 2001 a 2004, eu fiz o curso de Relações Internacionais, que é de 4 anos. Na época o meu curso era de 4 anos, e de 2001 a 2005 eu fiz o curso de Direito na Universidade Federal de 5 anos. Então eu fiz os dois juntos. Em 2005, a professora Mariana Maranhão estava formada. Como muitos me perguntam, que eu dou aula principalmente no 9º e 10º período, e eles ficam nessas dúvidas, o que fazer, o que pretende fazer. Então eu me formei. Na minha época eu não fazia OAB antes da hora. Na minha época, você só podia começar a fazer uma pós-graduação depois de formado. Porque tem alguns institutos, mas não é a regra. A regra geral, você começa a pós-graduação depois da graduação, como o próprio nome diz. Mas eu gostaria da gente diferenciar o que é uma pós-graduação lato sensu e uma pós-graduação estrito sensu. Pós-graduação lato sensu, esses são o que nós chamamos de especializações. Especializações das áreas mais diversas que nós temos no direito. Eu brinco que todo mundo que é formado em direito, ele tem que se especializar, porque é impossível a gente ser um clínico geral. Você saber do direito penal, ao direito administrativo, ao direito constitucional, ao direito previdenciário, tributário e todos os outros que nós temos. Então é muito importante a pessoa se especializar. Isso é a ideia de uma pós-graduação lato sensu. Essa pós-graduação lato sensu, a professora aqui, em virtude de onde eu fazia estágio, e eu queria permanecer um escritório de advocacia muito bom em Goiânia, onde até hoje eu dou consultoria. Então já estamos em 2020, me formei em 2006, né, fevereiro de 2006 para 2020, então tem 14 anos que eu estou ali, não mais como advogada, dentro do escritório, mas hoje como uma consultora do escritório. Então lá na época, o meu escritório falou assim, ó, onde eu estava trabalhando, ó, se você fizer uma especialização, primeiro, você tem que passar na OAB. Oba, vamos estudar para passar na OAB. Segundo, se você fizer uma especialização na área de direito tributário que a gente está precisando aqui, que eu sei que você tem um pouco de afinidade, nós vamos te contratar. Corre, ó. Vamos fazer uma especialização. E foi isso que eu fiz, uma especialização em direito tributário. Na época me especializei em direito tributário, mas eu sempre fui apaixonada pela docência. Eu falo que a minha paixão pela docência vem desde criança, porque, como todos sabem, ou a grande maioria sabe, eu sou evangélica. E na igreja evangélica nós temos departamento infantil. Então eu sou professora de crianças desde a minha adolescência. E ali surgiu a minha paixão muito grande pela docência. Então eu fiz a minha especialização porque eu precisava trabalhar, queria casar, queria fazer várias coisas, então eu queria começar uma carreira em âmbito de ter um salário. Então eu comecei, me especializei em direito tributário, e aí concluí a minha especialização de direito tributário, que eu comecei em 2006, logo quando eu formei. Gente, é uma dica que eu dou para todo mundo. Forme, corra atrás de uma especialização. Ah, eu ainda não sei o que é. Não, tá, você prefere as áreas que você tinha mais afinidade na faculdade, que tem grande chance de você ter sucesso. Então, me graduei dia 2 de fevereiro de 2006. Em maio de 2006, eu já estava na sala de aula de uma especialização. Eu prefiro especialização presencial. Eu, Mariana. Porque a minha concentração, algumas vezes, não é tanta num meio virtual. E também eu tenho a questão que eu acho que é a troca de experiências e os contatos que você faz numa especialização presencial são maiores do que em âmbito virtual. Mas
todo mundo tem suas escolhas. Entrei em maio. Em maio de 2008, eu estava já pós-graduada. Eu era uma pós-graduada em âmbito de uma pós-graduação lato sensu em direito tributário, que foi a área que eu advogo hoje junto com o direito previdenciário. Mas eu queria muito começar um mestrado. Por que eu queria começar um mestrado? O mestrado, gente, é uma pós-graduação estrito sensu. Mestrado você vai fazer se você tem interesses acadêmicos. Já fica a dica, mestrado é para pessoas que têm interesse em seguir o magistério. Fui fazer um mestrado que era a minha cara, infelizmente hoje não existe mais na PUC Goiás, é o mestrado de Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento. Como eu era graduada em Direito e Relações Internacionais, falei, opa, me achei. Fiz esse mestrado. Eu comecei o meu mestrado no finalzinho de 2008, foi a seleção. Comecei o meu mestrado em 2009. Então eu fiz todo o meu mestrado 2009, 2010 e 2011. Meu mestrado durou um pouquinho mais do que o comum, porque eu fiquei grávida no meio do caminho e acabou me atrasando, porque adivinha do que a professora Mariana enjoou? Enjoei da minha dissertação de mestrado. Então eu não consegui terminar enquanto estava grávida. Depois que meu filho nasceu, o Josué, o primeiro deles, eu fui fazer a conclusão. Já tinha qualificado antes de saber que estava grávida e consegui só depois do nascimento dele. Então, o meu mestrado, como eu tinha interesse em dar aula, eu fiz na área de previdenciário. Porque, como eu disse para vocês, no escritório eu fiz a pós-graduação em tributário e aí começou a surgir também causas de tributário com um enfoque na previdência, que é o custeio previdenciário. E aí eu comecei a também ter muito interesse pela área previdenciária, porque a previdência vem no meu sangue. Minha avó, minha mãe, todos eram muito interessados por previdência. Então todos são muito interessados. Minha avó já faleceu, minha mãe até hoje é muito atuante e muito defensora da previdência no Brasil. Então eu fui trabalhar na minha dissertação de mestrado com a ideia da previdência. O título da minha dissertação de mestrado é a ideia do risco social e a aposentadoria por tempo de contribuição. Até se justifica a reforma da Previdência. Eu sou uma das defensoras que não tinha motivo de existir uma aposentadoria por tempo de contribuição. Mas meu objetivo aqui não é falar sobre a minha dissertação de mestrado, é explicar para vocês a diferença, então, de pós-graduação lato sensu, eu sou pós-graduada em Direito Tributário, e pós-graduada estrito sensu. Pós-graduação estrito sensu, regra geral no Brasil, a gente começa com o mestrado. Tem países na Europa que já começa direto no doutorado. Não, aqui a gente faz o mestrado e depois vai para o doutorado. Terminei o meu mestrado lá em 2011. E já estava dando aula, porque enquanto eu era mestranda, eu comecei já a dar aula, passei em vários processos seletivos, comecei a dar aula na PUC Goiás, comecei a dar aula na Univangélica, e assim começou a minha carreira acadêmica ainda quanto mestranda. Então, eu continuei a minha vida acadêmica. Por que a professora Mariana hoje é uma doutoranda? E o que é o doutorado? Doutorado, gente, é quando você vai entrar na área da pesquisa de, como se diz, por todas as células da sua vida. Eu, como docente, comecei a, não só sala de aula, mas fazer pesquisas. E comecei a gostar muito da pesquisa. E aí, nisso, me despertou o interesse, até vendo outros colegas fazendo doutorado, de fazer um doutorado. Hoje eu sou uma doutoranda do Centro Universitário de Brasília, chamado UniCeub, que eu estou fazendo uma pesquisa, como se diz, do estado da arte. A gente vai ter que extrapolar o estado da arte, o que já existe de pesquisa naquela área. Então, quando você vai fazer um doutorado, ele tem muito mais um cunho quanto à pesquisa, para você ir além, porque a tese, gente, é algo, num primeiro momento, que nunca ninguém escreveu nada a respeito sobre isso. Então, aí está a dificuldade. O doutorado são 4 anos, eu estou indo para o meu 3º ano, para a conclusão dele, então assim, eu já estou bem, o tempo está urgindo contra mim, mas pelo menos o meu tema já está definido, então para aqueles que quiserem saber, eu estou fazendo uma análise da Lei de Imigração e a Previdência Social Brasileira.
Então até isso a gente tem que juntar suas áreas de afinidade, e eu aproveitei para juntar a Previdência, que eu já venho pesquisando desde o mestrado, e o Direito Internacional, que é o caso da Lei de Imigração, que é uma área que eu sou apaixonada desde a minha graduação em virtude das duas formações. Então eu estou juntando nesta área. Então, gente, conseguiram entender a diferença entre pós-graduação, lato sensu, e pós-graduação, estrito sensu? Pós-graduação, lato sensu, são as especializações. Pós-graduação, estrito sensu, nós vamos ter o mestrado e doutorado. Mestrado mais para quem tem interesse na vida acadêmica, e doutorado para quem tem interesse na pesquisa. Então são naturais passos que você tem que ir fazendo na sua vida se você quer a docência. Se você não quer a docência, gente, se você não tem afinidade, não tem o sonho, porque eu falo que o segredo de ser uma boa professora, não estou falando que eu sou uma boa professora, mas pelo menos os alunos assim comentam, é você ter amor pelo que faz. Então, se você tem amor pelo que faz, gosta da docência, você vai provavelmente ter esses passos a percorrer, que para mim foi o mestrado, e 7 anos depois, entre como se diz, o primeiro e a última filha que eu tenho, sou mãe de 3, veio o meu doutorado. Então aqui está um breve resumo para vocês, já me apresentando. Então você está no meu canal do YouTube, que é o canal Professora Mariana Maranhão, e eu acho importante todos saberem essas diferenças. Então, valeu! Deixa o like, compartilha esse vídeo se você gostou. E essa dica é para vocês terem um pouquinho de noção o que percorrer depois de graduado. Hoje não dá para nós sermos mais só graduados. Nós precisamos fazer pós-graduações e correr atrás, porque estudar nunca pode parar, principalmente aqueles que são das áreas das ciências sociais aplicadas. Valeu! Um beijo da professora Mariana Maranhão.